Ressurreição e Vida. Introdução. Este volume será a contribuição do meu amor às comemorações do centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos prepostos pelo Senhor para a reeducação da humanidade. Beneficiária que sou desse compêndio admirável, em suas páginas encontrando o roteiro generoso para os trabalhos de reabilitação espiritual que me cumpria, aqui deponho o meu testemunho de respeito e veneração às sábias entidades que o inspiraram e à memória de Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo. Não desconheço, entretanto, a grande responsabilidade que assumo perante Deus e os homens, apresentando este livro ao público e atribuindo sua autoria a uma individualidade das mais eminentes que a Terra tem hospedado em suas sociedades, isto é, ao espírito Leon Tolstói. No entanto, eu o faço sem temor, porque tão convencida estou dessa realidade que não vacilo na atitude que tomo. Jamais tive a pretensão de supor que semelhante entidade pudesse vir até mim para ditar um trabalho mediúnico. Não o desejei sequer. Não pedi, como jamais pedi aos amigos espirituais que me honraram com seus ditados literários. Nem mesmo me detinha a pensar em Leon Tolstói. Nunca lera um único livro de sua autoria e de sua importante bagagem literária, eu apenas tinha conhecimento de uma transcrição existente em Os Milagres do Amor, de O.S. Marden, o qual, com palavras próprias, narra o conto Jesus e o Aldeão Russo, daquele escritor. Não obstante, em junho de 1961, tive, por assim dizer, a maior surpresa de minha vida de espírita, quando, durante a noite, notei que uma entidade amiga vinha buscar meu espírito para algo que no momento não pude prever. Seguia de boa mente, presa de encantamento sedutor e irresistível. Não foi possível recordar integralmente o que se passou então. Lembro-me, porém, com certeza absoluta, que caminhando ao seu lado, me vi tratada com polidez principesca, uma afetividade comovedora. Reconheci na grande entidade o apóstolo russo, como é chamado, mas tal coisa, assim em espírito, não me atemorizou, não me surpreendeu, nem sequer me admirou. Mantive-me naturalmente, como se fôssemos antigos conhecidos. E ele disse: desejava escrever algo ao mundo terreno por seu intermédio. Então sim, admirei-me, e como que um vago temor sobressaltou-me. No relance, passou por meu entendimento a dificuldade do feito. Um escritor de tal renome, russo, sem grandes afinidades comigo, pois nem mesmo conhecia uma única obra sua, ainda se fosse Victor Hugo, que nos é familiar, ou algum outro francês. Ele, porém, prosseguiu: desejo escrever, mas quero regionalismo russo. Protestei sem temor. Não será possível. O regionalismo é sempre difícil, mesmo para o feito mediúnico. Não no seu caso, respondeu docemente, pois saiba que teve uma existência na Rússia, embora no momento esteja esquecida. Encontrei no seu subconsciente o cabedal necessário. Peço-lhe confiança. Também essa revelação não me admirou. Conheço bastante a revelação espírita para não duvidar da possibilidade de havermos existido em qualquer parte da Terra, ontem ou remotamente. Não tenho maior ou menor simpatia por aquele país do que por outro qualquer. A Terra toda é grata ao meu coração,
e eu viveria de boa vontade em qualquer país, segundo creio, não conservando preconceitos contra nenhum deles. Respondi-lhe após sinceramente: se for da vontade de Deus, meu irmão, então estarei às vossas ordens, com todo o meu coração, pronta às disciplinas necessárias e a qualquer sacrifício. Dai-me, pois, as vossas ordens. Levou-me, então, à sua pátria. Vi-me vagando a seu lado pelas ruas de Moscou, a antiga Moscou imperial da época em que ele próprio viveu. Em São Petersburgo e várias outras cidades cujos nomes me são desconhecidos, pelas aldeias e lugarejos. Mostrou-me, explicou-me 1000 coisas de que não conservei lembrança. Fez-me examinar indumentárias masculinas trajadas por personagens que se encontravam sempre à mão. Mostrava-me mangas e punhos de blusas masculinas, botas, tipos de calçados, interiores domésticos, utensílios como o samovar, aparelho onde se prepara a água para o chá, de que eu nunca ouvira falar antes. Mostrou-me fachadas de residências nobres com seus parques sugestivos, e também as residências humildes das aldeias, as quais chamou esbás. Nota explicativa 1. Pequenas casas de madeira muito usadas na Rússia pelos homens do campo. E depois, amavelmente, disse ainda: agora lhe mostrarei o outono em minha terra, como é poético. E com efeito, um panorama belíssimo com um pôr de sol nostálgico quando já se sentia frio. O céu cinzento azulado, com reflexos róseos, as folhas se desprendendo das árvores e rodopiando no ar, caindo de encontro às janelas fechadas de várias casas senhoriais. Tocou-me a sensibilidade e um sentimento intraduzível, misto de atração e nostalgia profunda, sucedeu-se em meu espírito. Tão forte fora a sugestão por mim recebida ou a recordação extraída do meu subconsciente, que cheguei a ouvir o rumor do vento e as folhas que se despregavam das árvores para tapetarem o chão. A entidade tornou a dizer docemente: vejamos agora o inverno. Então, planícies geladas se sucederam, tempestades de neve, granizo, e habitações e ruas e estradas, e jardins e parques cobertos de neve, todo o panorama detalhado do que possa ser um inverno na Rússia surgiu à minha vista, com particularidades que seria longo enumerar. Caminhávamos, entretanto, e tão real era a visão, ou o que quer que seja, que eu ouvi os passos do meu acompanhante rumorejando sobre a neve que rangia sob seus pés. Um convívio doce e afetuoso seguiu-se então entre os nossos espíritos a partir desta data. Desse convívio, uma impressão terna, gratíssima eu conservo, a impressão de que meus pecados mais graves foram perdoados por Deus, porque recebi a graça de ter podido conviver espiritualmente com a alma de um santo. 6 meses depois do primeiro encontro, sem que eu estivesse preparada, pois tencionava terminar outro trabalho que tinha em mãos, apresentou-se ele subitamente e ditou pela psicografia de uma única arrancada o sonho de Rafaela, que aqui figura em terceiro lugar, o primeiro dentre 2 trabalhos sem referências à Rússia. E ao terminar, exclamou auditivamente: foi para decidi-la de uma vez e ver como será fácil, pois sei que desconhece também assuntos piemonteses. E realmente, embora o ditado se verificasse tão só psicograficamente, desacompanhado das visões a que me habituei com as demais entidades com quem tenho trabalhado,
Foi esta obra que mais fácil se tornou captar do além-túmulo. Entrego-a, pois, ao público, esperando que ela reconforte os corações sedentos de esperança, para a satisfação da nobre alma de apóstolo que amorosamente m'a concedeu. Ivone A. Pereira, Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1964.